Olá pessoal, todo mundo da nossa comunidade do investidor. Hoje nós vamos aprender sobre índices, isto dentro da renda variável. Segundo o dicionário, índice é um substantivo, que significa enumeração de coisas, pessoas, dados, lista, rol ou tabela. Nós vamos entender agora no mundo dos investimentos. E após essa aula de hoje, nós vamos conseguir responder a todas essas perguntas que temos aqui na tela. Eu vou apresentar a vocês alguns índices que serão muito importantes para vocês entenderem o comportamento dos investimentos em renda variável. Esse conhecimento vai ajudar cada um de vocês a avaliar os ativos que vocês possuem, a acompanhar a rentabilidade, a performance da carteira que vocês escolheram para seus investimentos, porque vocês vão aprender a comparar a rentabilidade com esses principais índices e assim também entender melhor como o mercado de renda variável se movimenta. Vamos juntos? O primeiro índice, e o mais importante de todos, é o Ibovespa, o índice do Ibovespa, mais conhecido como Ibov. Vocês podem até não saber o que é o Ibovespa, mas com certeza vocês já ouviram falar a respeito dele nos noticiários. Na prática, é muito mais simples do que parece. Basicamente, gente, o Ibov, ele é o índice de desempenho da Bolsa de Valores, que é o grande mercado aqui no nosso país, onde são negociados os ativos e as ações. Se não ficou claro ainda, acompanhem essa aula, porque vocês vão entender de uma forma definitiva o que é o Ibovespa, como ele funciona e como que este conhecimento pode ser útil para o investimento de vocês. Vamos lá então, o que é o índice Bovespa? Ele é o mais importante indicador de desempenho das cotações de ações negociadas na B3, que é a nossa bolsa. Cotações são os preços das ações. Nós vamos aos poucos nos acostumando com os vocabulários deste mundo. O Ibov, ele é formado pelas ações que têm maior volume negociado nos últimos meses. São sempre dentro de 12 meses. Então, no Ibov entram apenas as ações com maior liquidez. Lembrando que a liquidez é a maior facilidade para serem transformadas em dinheiro. São os papéis onde existe uma oferta e procura bastante grande todos os dias. Então, eu consigo vender ou comprar a qualquer momento. Isto é um papel que possui liquidez. Então, além das ações com maior liquidez, as que têm maior volume financeiro do mercado. E sempre o ponto de referência, o período é de um ano, são 12 meses. Então, essas ações juntas, elas representam, gente, 80% do volume negociado na bolsa nos 12 meses anteriores à formação da carteira. E como um critério adicional, para uma ação fazer parte do Ibov, ela tem que ter no mínimo 80% de presença nos pregões desse período, desses 12 meses que estão sendo analisados. Então, o critério de corte para saber se uma ação faz parte ou não do Ibov é a liquidez do papel. 80% de presença, eu estou dizendo aqui que em 100 pregões, pelo menos em 80 deles, aquela ação precisa ter sido negociada. Então, em 100 dias úteis de bolsa funcionando, 80 dias aquele papel precisa ter sido negociado. Isso garante a liquidez e também volume de ações que são analisados diariamente. Para que esse índice esteja sempre atualizado e ele realmente tenha uma representatividade, né, e uma importância, essa carteira teórica ela sempre está sendo reavaliada a cada 4 meses. Então, a cada 4 meses é verificado cada ativo, cada ação, todas as alterações que aconteceram e é lançada a nova carteira teórica, com duração de 4 meses. E sempre o período de análise são os últimos 12 meses. Então, a gente sempre trabalha dentro do período de um ano, define a carteira que atende, com as ações que atendam os critérios que eu acabei de comentar com vocês,
e essa carteira teórica tem validade por 4 meses. Isto garante sempre um índice atualizado e muito conectado com a realidade do que está acontecendo, até porque renda variável é extremamente dinâmico. Esse índice ele é calculado em tempo real. Ele vai considerar instantaneamente os preços de todos os negócios que estão sendo efetuados na bolsa, no mercado, naquele dia, naquela hora, naquele minuto, com as ações que compõem a carteira do IBOV. Sempre, gente, a referência é o lote padrão. Então, sempre lotes com 100 ações. Quando a gente trabalha com o IBOV, com os índices, não é no mercado fracionário, tá? Sempre com base no lote padrão, que são 100 ações. E ele é divulgado pela B3, vocês podem acompanhar online. Se vocês colocarem lá no Google IBOV, cotação, vai trazer para vocês o que está acontecendo naquele exato momento. Só que é importante que a gente sempre tenha um histórico, a gente amplie a visão dentro de um período para que a gente possa analisar. Porque o que está acontecendo naquele momento é apenas um fragmento que sozinho não vai nos trazer nenhuma informação realmente sólida, interessante, tá bom? Então, basicamente, o IBOV ele é um termômetro do mercado de ações. Quando o índice Bovespa sobe, o que significa isso? Que, na média, todas aquelas ações que compõem a carteira do IBOV, elas estão sendo valorizadas, então o mercado está no momento de alta. Da mesma forma, quando o IBOV cai, significa que, na média, as ações estão sendo desvalorizadas. Houve uma queda, é um movimento de queda, como nós falamos. O IBOV, ele não é, diferentemente das ações, que a gente vê a cotação em reais, o IBOV ele é medido através de pontos. Então, a evolução desses preços é através de pontos que são atualizados, como eu comentei, em tempo real. Então, nós vamos considerar que a bolsa sobe ou desce de acordo com a pontuação do IBOV. E como é que funciona? Quando os valores, quando essa pontuação ela está acima do último registro do dia anterior, quando fecha o pregão lá às 18 horas, que param de ser negociadas, ela vai fechar numa determinada pontuação, certo? Então, se os valores, as pontuações daquele momento estão acima desse último registro, nós dizemos que ela subiu. E quando fica abaixo, a gente diz que a bolsa caiu. Então, um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Imagina que ontem a bolsa fechou, lá na última pontuação, ela fechou em 49.500 pontos. E aí hoje, no final do pregão, no fechamento de mercado, a bolsa vai fechar em 50 mil pontos. O que aconteceu neste exemplo? Nós tivemos um crescimento de 1% de um dia para o outro. Ela fechou em 49.500 pontos e no dia seguinte fechou em 50 mil pontos. Isso significa que houve uma alta de 1%. Então a ideia é que o IBOV ele atue como um parâmetro para o mercado de ações. E aí nós investidores, podemos comparar a nossa carteira com o desempenho do mercado, se tratando de um conjunto de ações que são as mais negociadas, as que apresentam maior volume, e a gente consegue identificar se a minha carteira de investimentos ela está na média acima ou abaixo do IBOV. E aí vocês conseguem analisar a rentabilidade e se há uma necessidade de readequação, de troca de papéis, de manutenção. Então é extremamente importante eu entender como isso funciona, E aí eu já acabei respondendo um pouquinho para que serve o IBOV. Então, é até uma questão de praticidade, Como eu falei, são as ações que têm maior liquidez e maior volume negociados na bolsa. Como o valor de cada ação ela está variando ali minuto a minuto, o índice ele vai oscilar também para cima ou para baixo, porque eles estão completamente interrelacionados. Então, para a gente poder entender a importância do IBOV, basta a gente compreender, gente, que assim, um único número está sendo usado para apontar, para que a gente entenda e acompanhe o comportamento geral das principais ações negociadas no país. Então, isso vai tornar o acompanhamento, a divulgação da rentabilidade média das ações algo que é muito mais simples, muito mais fácil para eu entender. E aí, na prática, é isso que o IBOV é. Ele é um instrumento extremamente importante e também extremamente prático
para dar a nós investidores parâmetros para a gente identificar o desempenho tanto da Bolsa de Valores quanto comparar a nossa carteira pessoal de investimentos com o mercado, com a atuação do mercado, tá bom? Aí, para fechar, nós estamos falando do IBOV aqui, né? Existem outros índices além do IBOV? Eu estou deixando aqui, gente, só para conhecimento. Nós não vamos entrar nesses outros índices, mas é interessante para complementar o conhecimento que nós estamos adquirindo hoje. Falando aí do Brasil, além do Ibovespa, nós temos o IBRX 100, ele acompanha aí o retorno de uma carteira teórica também, com 100 ações mais negociadas no mercado. Nós temos o IBRX 50, que é idêntico ao 100, só que é com uma carteira de 50 ações, que tem destaque na Bolsa, e o índice Small Cap, que ele é responsável pela medição do desempenho das empresas que têm menor valor de mercado na Bolsa. Mais adiante, quando estivermos conhecendo mais, estudando sobre ações, nós vamos entender o que são Blue Chips, Small Caps, Mid Caps e por aí vai. Nos Estados Unidos, existem 3 principais índices, que é o Dow 30, Nasdaq e S&P 500. Na Alemanha temos o DAX e no Japão Nikkei 225. São os índices, né, que para os seus países eles têm o mesmo significado, a mesma representatividade que o Ibovespa aqui para nós. Então, quando vocês ouvirem alguma notícia do S&P 500, DAX, Nikkei, é o Ibovespa deles. Basicamente, cada país tem os seus índices de acompanhamento. E aqui, um outro índice extremamente importante, né, é o índice de fundos de investimentos imobiliários, o IFIX. Ele é o único e principal índice da Bolsa específico para fundos imobiliários. Então, além das ações, né, nós temos acompanhado, já aprendido aqui na comunidade do investidor, que existem os fundos imobiliários que são conhecidos como FIIs. Então, da mesma forma que nós temos o Ibovespa para o mercado de ações, nós temos o IFIX para o mercado de FIIs. Então, o investidor ele vai ter ao menos uma média do mercado também para poder analisar se a sua carteira ela está gerando rendimentos paralelos, né, similares aos do mercado, ou se estão acima ou abaixo, para que vocês possam com efetividade acompanhar os rendimentos dos ativos que pertencem à carteira pessoal de vocês. Então, em outras palavras, o IFIX ele é um benchmark. Como é que funciona a composição do IFIX? Também ele é composto pelos FIIs que são mais negociados e que têm maior volume de negócios. Um pouquinho diferente do IBOV, o FII ele deve ter 60% de participação nos pregões dentro do período de 12 meses. Também compõe aí no último ano. Para os FIIs que têm menos de 6 meses de operação na Bolsa, ele tem que ter uma participação mínima de 60% dos pregões, desde lá o período que ele iniciou as negociações. Nenhum FII, gente, pode ter participação superior a 20% dentro da carteira lá do IFIX. Por que isso? Os FIIs, eles têm uma liquidez de mercado menor do que as ações. Então, também as regras foram dimensionadas para que se pudesse fazer sentido e compor também um índice que representasse o mais próximo possível à realidade. Então, são 2 índices extremamente importantes, né? Agora, por que o IFIX? Pessoal, o mercado de FIIs, ele é muito interessante, né? Então, vocês terem a possibilidade de investir num ativo que tem participação direta num imóvel, sendo que vocês têm os gestores desses fundos fazendo todo o trabalho de cuidar do empreendimento, é algo extremamente relevante, extremamente significativo. Por quê? Os gestores, eles ficam responsáveis por receber os valores referentes aos aluguéis, as vendas eventuais que surgirem e repassam a nós, cotistas, a nossa parte dos lucros. Então, é algo extremamente interessante. Então, o índice de FIIs, que é o IFIX, ele foi criado em 2012, né, é recente, e ele tem por objetivo trazer um norte para esse mercado. Quanto mais o mercado de fundos imobiliários se desenvolver, eu acredito que novas ferramentas,
novos índices surjam para que a gente possa evoluir. Isso mostra também para os investidores de fundos imobiliários que possuem a maior participação nos pregões e que possuem boa liquidez. Então, também é um índice extremamente importante para que vocês acompanhem. Então, fiquem atentos ao IFIX. Eu agradeço a todos vocês, peço que continuem assistindo as próximas aulas para que continuem aí num crescente de conhecimento, fiquem atentos aos conteúdos, convidem pessoas para fazer parte da nossa comunidade, porque aqui nós temos conhecimento de qualidade, feito com muito amor e totalmente gratuito. Antes de finalizar, né, do até a próxima aula, eu vou mostrar para vocês aqui em tempo real, na plataforma, como é que nós acompanhamos aqui o IBOV e o IFIX. Eu já estou com o IBOV aqui na tela, e aí deixa eu pegar aqui nos últimos 12 meses, olha, nós estamos aqui, ó, dezembro de 2018, a nossa bolsa ela fechou em 87.887 pontos. Quando eu traço uma linha aqui até dezembro, então eu estou pegando um período de 12 meses, pessoal, olha que fantástico. Nós tivemos aqui, falando de 13 períodos, né, dezembro a dezembro, nós tivemos uma alta de 29,98% no período de 12 meses. Aqui eu estou fazendo uma análise gráfica do IBOV. Então, nós saímos de um mínimo de 83.891 pontos e partimos para 117.802,86. Então, nós tivemos essa alta aí que vocês estão vendo em verdinho de 29,98. Sensacional, né? Então, se todos nós estivéssemos já operando na bolsa em dezembro, e aqui o que é essa valorização? Lembrando lá o que eu acabei de explicar, é a média de todas as ações com maior negociação e maior volume na B3 nos últimos 12 meses, que são elas que compõem o IBOV. Vamos dar uma olhadinha para a gente finalizar no IFIX. Tá carregando o IFIX. Olha esse movimento de alta, que coisa linda, né, que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários. Deixa eu pegar aqui pra gente também, olha, nós estamos aqui, vamos lá, dezembro de 2018, nós estávamos com 2.348 pontos, vocês veem ali à direita, olha, dia 1/12 de 2018, ok? E aí eu vou traçar uma linha, vamos lá, eu vou traçar uma linha até dezembro aqui, olha, 1/12 de 2019. Também tô pegando o mesmo, olha que alta sensacional, né? Então, os fundos imobiliários nos últimos 12 meses, foi um zigue-zague de alta, né? Nós não tivemos nenhum período de baixa, foi algo assim muito, muito bonito de se acompanhar. Nós tivemos uma alta neste período de 34,58%. Então, saímos de um mínimo em pontos de 2.288 e fomos para 3.200. Tá? Então, isso é só para vocês acompanharem um pouquinho e ver qual é a importância, né? Então, nós estamos falando que entre os fundos com maior volume e mais negociados dentro da nossa bolsa nos últimos 12 meses, na média, houve uma valorização de 34,70%, isso dentro dos últimos 12 meses, tá? Então, é para isso que servem os índices. Eu acho que com essa visualização no gráfico nós conseguimos ter assim uma boa ideia, uma boa visualização da importância. E quando vocês ouvirem agora nos noticiários, nas conversas, né, sobre o IBOV, IFIX, muita gente nem conhece o IFIX, tá? O IBOV, ele aparece inclusive nos noticiários. O IFIX vocês não ouvem falar. Só se vocês buscarem em internet, em matérias escritas, né, em artigos, é que vocês vão ouvir falar. Eu espero ter contribuído e agregado mais conhecimento a vocês. Até a próxima. Gratidão.